Olá, aqui é o professor Alexandro Bilar, da UFRPE, UAST. Hoje, nesta videoaula, abordaremos um elemento textual importantíssimo na construção de um trabalho acadêmico, qual seja a introdução. Esta aula faz parte da disciplina Projetos de Estágio e de Pesquisa. Permitam-me compartilhar um material que elaborei com todo carinho para vocês. Vamos lá. Como escrever a introdução? A introdução faz parte dos elementos textuais de um trabalho acadêmico, conforme a NBR 14724 da ABNT. Um trabalho acadêmico, ele possui a seguinte estrutura. Ele possui a parte externa, né, sua capa, e a parte interna. Na parte interna, temos os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Eu só elenquei aqui os obrigatórios, mas caso vocês acessem a própria NBR 14724, vocês terão a oportunidade de ver os opcionais. Dentre os obrigatórios, tem as folhas de rosto de aprovação, o resumo e a sua versão em inglês, o abstract, e o sumário. Estes são os elementos pré-textuais obrigatórios na parte interna de um trabalho acadêmico. Os textuais são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E hoje abordaremos em especial a introdução nesta videoaula. E, enquanto pós-textuais, nós temos as referências. Lembrando que eu listei aqui apenas os elementos obrigatórios. Os elementos textuais, conforme a NBR 14724 da ABNT, compõem, né, a introdução, né, uma parte introdutória, que vai apresentar os objetivos do seu estudo e as razões pelas quais você está realizando a sua elaboração, está realizando aquele estudo em si, o desenvolvimento, que vai detalhar a pesquisa em si, né? E a parte conclusiva. Então, os elementos textuais basicamente abrangem isso, através de seções e subseções, as quais o autor entender necessárias conforme o seu tipo de estudo, né? O seu tipo de trabalho acadêmico. Mas, no geral, os trabalhos acadêmicos, de uma forma geral, eles possuem, enquanto elementos textuais, a parte introdutória, que nós vamos trabalhar hoje, o desenvolvimento e a conclusão. Tá? Bom, a introdução é onde o trabalho é apresentado ao leitor. Então, nela devem constar, né, o tema do estudo, devidamente apresentado, você faz uma apresentação do tema ao leitor, com o objetivo de despertar nele o interesse de ler o restante do trabalho. Tá? Então, quando o leitor passa uma vista inicial, por assim dizer, na introdução, e ele se interessa por aquilo que está ali descrito, ele vai se inspirar para estudar, para ler, para se debruçar sobre o restante do trabalho em sua totalidade. Né? Então, esse tema, ele deve ser escolhido, né? E daqui a pouco a gente fala um pouco sobre como deve ser essa escolha de tema. A gente dá algumas dicas sobre uma escolha apropriada de tema de pesquisa. Tá? Na introdução também constam o problema, que é também conhecido como situação problemática, né? Problema de pesquisa, e a justificativa.
A pesquisa, na realidade, o trabalho acadêmico, ele tem início com o problema de pesquisa, tá? Porque é a situação problemática que vai dar a largada, né, para a investigação, que deve culminar com a proposição de alguma solução para esse problema, né? Em especial na nossa área da administração, ciências sociais aplicadas, é indispensável que os problemas que nós apresentemos proponhamos soluções, né? Trata-se de uma ciência social aplicada. Bom, os objetivos do estudo também devem se fazer presente de forma obrigatória na introdução. Particularmente, eu gosto de encerrar a introdução com esses objetivos, quando da escrita, por exemplo, de um artigo científico, tá? Para direcionar ao leitor e deixar claro, olha, estes são os propósitos, né, deste estudo. Tá? A escolha do tema. O tema, obviamente, ele deve ser atual e instigante. O que é que eu estou chamando de um tema atual e instigante? Algum assunto que esteja em discussão na área, né, em estudo, na área da ciência que você está estudando, na administração. Então, é interessante que você busque sempre dê preferência a temas atuais, instigantes o suficiente para atiçar, para fazer com que o leitor tenha desejo de ler o seu texto, porque você escreve para o leitor, necessariamente, né? Você não escreve para você, você escreve para publicar isso, para divulgar esse conhecimento científico, essa sua pesquisa, para que outras pessoas tenham acesso, leiam e também se inspirem a partir, né, desse seu estudo, para servir como base aí para os estudos dessas pessoas, para a solução de problemas organizacionais e assim sucessivamente, né? Então, no nosso caso, no caso da administração, ciência da administração, o tema, obviamente, tem que estar vinculado a uma das áreas da administração, marketing, gestão de pessoas, administração financeira, né? Gestão de projetos, operações, enfim, deve haver um vínculo com a nossa ciência para a realização do trabalho científico. No nosso caso, do curso de bacharelado em administração da UASP, a sua monografia ou o seu artigo, no caso do trabalho de conclusão de curso, deve estar diretamente relacionado à administração. E se você optou pelo estágio supervisionado, o trabalho de conclusão, necessariamente, obrigatoriamente, vai se realizar numa empresa onde você vai ter um supervisor administrador, então, necessariamente, você vai investigar nessa empresa uma situação, problema e propor uma solução. Então, vejam que a lógica é muito próxima entre o trabalho de conclusão de curso e o trabalho de conclusão de estágio, e isso nós já vimos em uma videoaula anterior. Deve ser esse tema ter especial atenção ao enfoque, né? Deve-se ter uma especial atenção ao enfoque a ser dado à temática escolhida. Você está tratando esse tema sobre que enfoque, né? Qual enfoque você vai dar a esse tema? Tem que estar bem claro para o leitor que você está abordando esse tema desta forma. Se você optou por uma teoria, por um conceito, a teoria e o conceito de tal autor vai servir de base para que você se posicione. Tá? Não pode ter nada vago em um trabalho científico, tem que ser bem objetivo, bem claro, bem preciso. Tá? Então, essas são algumas dicas para a escolha de um tema. Escolha um tema atual, na área da administração, temos vários, e isso ajuda, né, tanto na realização do seu estudo, quanto, posteriormente, na sua divulgação. O problema de pesquisa, esse é o X da questão quando você vai começar uma pesquisa. O problema, toda pesquisa começa com a situação problemática. E tem esse nome de problema, mas também pode ser uma oportunidade, né? Lembra que o Ford já falava que o problema é uma oportunidade disfarçada. Então, enxerguem um problema de pesquisa, uma situação problemática que vocês identificaram nas organizações, que são nosso objeto de estudo, né?
delimite isso adequadamente, tá? Essa problemática em si, e aqui a gente vai dar algumas dicas, né? Primeiro, um problema de pesquisa ele deve ser passível de tratamento científico, ou seja, nem todo problema é um problema passível de ser tratado através, né, investigado através de métodos científicos. Há questões que são muito amplas, né, ou muito particulares, ou estão relacionadas à questão de valores, né, pessoais, etc. Isso não é passível de investigação científica. Uma pesquisa é passível de tratamento científico quando nós podemos adotar métodos científicos para realizar a investigação. A partir desse momento, trata-se de um problema, né, de pesquisa passível de ser investigado através de uma metodologia científica. Tá? Na administração, na ciência da administração, o problema pode ser formulado para subsidiar, por exemplo, uma futura decisão estratégica de uma organização, uma linha de ação. Então, aqui um exemplo de um problema de pesquisa, claro que numa forma bem resumida, essa apresentação, você lá na introdução vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas o problema aqui diz respeito, por exemplo, uma empresa que esteja interessada em identificar o perfil dos clientes de seus produtos ou serviços. Isso é uma situação problemática. Imagine que uma determinada empresa não sabe quem são os seus clientes, o seu público-alvo, né? Cometeu essa falha porque ela deveria ter feito isso num plano de negócios, antes mesmo de iniciar suas atividades. Mas caso ela não tenha feito e não tenha definido bem esse público-alvo, isso vai impactar em toda a sua parte de marketing, né? De como se comunicar com esse público, de como divulgar esses produtos ou serviços. Né? Então, isso é um exemplo. Né? Suponhamos que você foi realizar um trabalho de estágio, né? Foi realizar um estágio supervisionado. Isso pode ser um tema para um trabalho de conclusão de estágio. Né? A correta identificação do público-alvo de uma determinada organização onde você foi estagiar. Né? Muitos dos nossos discentes vão estagiar em algumas organizações para realizar esse trabalho de conclusão de estágio e identificam nessas organizações problemas. Um problema, por exemplo, pode ser isso, a inadequada identificação do público-alvo. Né? Ou uma empresa, por exemplo, que criou um novo produto ou serviço e que vai precisar identificar quem são os seus clientes, né? Ou público-alvo para esse determinado produto ou serviço recém-criado. Então, o problema de pesquisa ele tem que ser claro, ele tem que ser preciso, né? E, geralmente, é uma situação problemática que você descreve, né? E finaliza, sintetiza essa descrição, esse detalhamento, com uma pergunta de pesquisa. Tá? Então, suponhamos, como eu mencionei antes, a questão do plano de negócio, que muitas empresas começam sem um plano de negócio a operar em nosso país, às vezes por necessidade e por desconhecimento mesmo, instrumental por parte do empreendedor, né? Muitos empreendimentos, né? Basta você pesquisar no Sebrae, no site do Sebrae, né? Você vai encontrar dados sobre isso que vão comprovar o que eu estou falando. Muitos negócios, eles terminam, fecham as portas um pouco tempo depois de sua abertura. Isso por conta, principalmente, dentre outros fatores, da ausência de planejamento, de conhecimento, de ferramentas de gestão. Então, isso é uma situação problemática, e você pode atestar essa situação problemática por números. Basta você ir lá no Sebrae, por exemplo, né, na plataforma lá do Sebrae, existem vários dados disponíveis gratuitamente e atuais, que vão dizer a quantidade de empreendedores, microempreendedores individuais, vai depender de quem é de como você vai delimitar o seu problema. Você pode fazer o seu trabalho só com os microempreendedores, só com as microempresas, só com os microempreendedores individuais. Né? Então, você tem que delimitar bem, especificamente, de quem você está tratando, o tema que você está trabalhando, o problema que você quer propor uma futura solução que você vai investigar. Né? Então,
esses dados estão disponíveis, você robustece, dizendo que X% dos empreendimentos fecham suas atividades com poucos anos, X anos, né, de existência, conforme dados, e aí você coloca a fonte lá do Sebrae. Escrevam preferencialmente, quando forem fazer essa fundamentação, né, na sua introdução, com citação indireta, porque mostra que você está interpretando aquele dado, né? De preferência, a citação indireta. Né? A direta só se for indispensável mesmo, uma coisa que não tem como você alterar nada, é aquilo mesmo. Mas, sempre que possível, faça uso da citação indireta, que o leitor vai ver que você está fazendo uma crítica, uma análise crítica aí sobre o que você está escrevendo, você está falando com as suas palavras, com o seu entendimento. Né? Isso é importante. Então, essa pergunta, ela sintetiza, a pergunta de pesquisa sintetiza o problema. Então, ela termina. Por exemplo, sobre aquela questão que mencionamos anteriormente, pode-se formular a seguinte pergunta: qual o perfil dos consumidores do produto X, né, da empresa Y? Tá? A empresa não sabia quem são os seus consumidores para um produto que ela já dispunha o que ela irá lançar, então essa é uma pergunta de pesquisa que você pode fazer. Né? Então, esse problema ele deve ser adequadamente delimitado e passível de solução. É interessante que você busque problemas em que haja condições de você propor efetivamente, né, algum tipo de solução, que o seu estudo ele seja como um plano de ação. Lembra? Em uma aula anterior mencionamos isso. É interessante que você imagine o seu projeto de pesquisa, o seu futuro artigo, a sua futura monografia, o seu futuro trabalho de conclusão de estágio, dependendo da modalidade escolhida, como algo propositivo, algo que você vai sugerir uma solução para um problema que você localizou. Mas como é que você vai fazer isso? Através de métodos científicos. Né? Você não vai fazer isso ao acaso ou no achismo, você vai fazer isso fundamentado. Tá? Então, você deve delimitar esse problema tanto espacial quanto temporalmente. O que é isso? Em relação à data que você está estudando, vamos ver que você está estudando nos últimos 5 anos, então você coloca lá o período. Isso é uma delimitação temporal. E espacial, você escolheu a cidade X, né? Ou uma região metropolitana, ou algumas organizações, enfim, você está ou uma organização específica, no caso do estudo de casos, né? Você está delimitando aquele estudo, aquela situação específica, essa é a chamada delimitação espacial. Tá? E isso está diretamente relacionado aos meios que você dispõe para investigar. Então, você vai delimitar com base nos meios disponíveis. Não adianta você querer fazer uma pesquisa sobre as empresas de todo o Nordeste, se você não dispuser das informações de todo o Brasil, da América Latina, só se você dispuser das informações. Caso disponha dessas informações, ok, nada impede. Né? Mas, primeiro, você tem que pensar se você terá tempo, né, condições, recursos para chegar ao fim desse estudo. Lembre-se, tem que fazer um plano de ação. Quem vai fazer o estudo, no caso você, né? Como, quando, né? Tudo isso, quanto, tem que ser mencionado, tem que ser pensado quando você for fazer o seu projeto de pesquisa. Tá? Então, a gente está descrevendo aqui o problema de pesquisa em si, e é muito fácil de você identificar o problema de pesquisa. Pesquisem bons artigos, entrem lá nas plataformas Cielo, ou portal de periódicos CAPES, ou nos currículos aqui dos professores do curso, no meu e vários outros, que temos artigos publicados. Vejam, leiam a introdução dos nossos artigos, como é que nós fazemos a introdução. Facilmente vocês vão identificar que ali há um problema, né? E nós delimitamos, nós apontamos, e isso é a situação problemática, isso é o problema de pesquisa. Também deve constar na introdução o que a gente chama de justificativa. Não precisa vir com esse nome. Problema de pesquisa, justificativa, não precisa vir, né? Principalmente se for um artigo, ao ler os parágrafos, a gente vai subentendendo. Então, você deixa um parágrafo aí para justificativa,
um ou dois parágrafos ou mais para o problema, né? E assim sucessivamente. A justificativa ela vai mostrar a motivação da escolha desse tema. Por que você escolheu esse tema? Tá? E a sua relevância, a relevância do seu estudo e as possíveis contribuições que ele pode trazer para a ciência, no nosso caso, a administração, né? Para a universidade, né? Para a instituição de ensino da qual você faz parte, e para a sociedade. Né? E, no caso, permitam, de um estudo de caso para aquela organização, né? Para as organizações. Quando eu estou dizendo aqui para a sociedade, subentendam também as organizações que vivemos em um mundo organizacional, né? As organizações servem à sociedade. Se você faz melhorar os serviços, propõe alguma melhoria no serviço na organização, você está melhorando os serviços prestados à sociedade. E aí você descreve isso também, de uma forma sintética. E, por fim, como eu mencionei no começo da nossa fala, eu gosto de finalizar a introdução com os objetivos de pesquisa. Né? O objetivo, sendo um artigo, pode ser apenas um objetivo principal. Né? Não é obrigatório você colocar objetivos específicos. Mas, se você quiser ser mais didático, você coloca os objetivos específicos. O objetivo principal, ou objetivo geral, e os específicos. Os específicos nada mais são do que as etapas que precisam ser realizadas para alcançar o objetivo geral. Tá? Então, o seu alvo é o objetivo geral, é o objetivo principal. Né? E aí você utiliza verbos de ação, né? Analisar, demonstrar, escrever, identificar. Tá? Você vai perceber isso se você pesquisar vários artigos, com monografias por aí, é muito comum. Né? E para o TCC, do trabalho com os estágio, é a mesma coisa. Né? O seu objetivo vai ser lá analisar o que quer que seja lá naquela organização, ou descrever, ou identificar, enfim. Tá? E preste atenção nessa utilização de verbos. Vocês podem, inclusive, encontrar listas de verbos, é fácil você achar pela internet, muitas instituições de ensino disponibilizam listas de verbos utilizados para os objetivos de pesquisa, objetivos de trabalhos de conclusão de curso, objetivos de projetos de pesquisa, vocês conseguem achar isso fácil. Tá? Então, é uma dica também interessante. E prestem atenção que esses objetivos, eles têm uma hierarquia. Né? Então, vejam, se você vai analisar algo, para que eu analise alguma coisa, vamos dizer que você escolheu o verbo analisar, para que você analise, primeiro você tem que identificar esse fenômeno, né? Levantar as características desse fenômeno. Então, veja que o verbo analisar ele é mais abrangente do que o verbo identificar ou o verbo descrever. Tá? Então, nesse sentido, você tem que prestar atenção, tá? Porque é muito comum inverter-se a ordem. O aluno coloca lá como objetivo principal identificar alguma coisa e nos específicos coloca analisar alguma coisa. Certo. Se o seu objetivo principal é identificar, você não precisa analisar. Então, a ordem é inversa. Tá? No geral, você coloca o analisar algo, no específico, identificar, levantar os dados necessários. A partir do momento que você levanta os dados, aí você faz a sua análise. Tá? Análise é uma coisa posterior à identificação de algo, de algum fenômeno, ou à descrição desse fenômeno. Tá? Então, é interessante você prestar atenção. A dica para você fazer, escrever bem, é ler. Né? Então, vocês leiam artigos, se você quiser fazer um artigo, e com trabalho com conclusão de curso, porque vai lhe dar um norte e vai lhe servir de guia. Né? Bons artigos, ou se quiser uma monografia, tá? É só procurar boas revistas científicas, boas instituições de ensino e pesquisa. Tá? Bom, basicamente, para a gente conversar hoje sobre esses temas, eu usei como fonte aí este livro do Antônio Carlos Gil, Como Elaborar Projeto de Pesquisa, que está disponível na plataforma Minha Biblioteca, no AVA, né? Tem um plano de ensino e tem informações lá para que vocês acessem a plataforma Minha Biblioteca. Quem ainda não acessou, acesse,
E reserve esse livro aí, coloque lá no seu... enquanto um dos seus livros para serem lidos, né? Já comecem a ler capítulo específico que está tratando disso, né? Desse tema que a gente está falando, sobre a introdução, sobre como elaborar um projeto de pesquisa. Tá? E a NBR 14724, que também está disponível no AVA, no ambiente virtual da disciplina. Tá? Então, basicamente, eu irei deixar também disponível no AVA todas as instruções, como sempre, para que vocês participem lá do fórum semanal. E vou colocar lá uma tarefa para vocês bem interessante, para que nessa tarefa vocês entendam a relação que existe entre o problema de pesquisa e entre os objetivos de pesquisa. Tá? São diretamente relacionados. Tá? E, posteriormente, a gente vai trabalhar a parte de metodologia, porque funciona assim na prática. Meu problema lá de pesquisa, tá? Eu verifiquei, que eu escolhi, conforme o tema, terá lá um objetivo, que é propor uma solução para essa situação, problema, e para isso eu vou precisar usar uns instrumentos, uma metodologia própria, métodos científicos, né? Métodos e técnicas de pesquisa. E a gente vai tentar começar agora a fazer esse exercício prático. Tá? Então, não deixem de observar lá no ambiente da disciplina as instruções que eu deixarei lá. Participem ativamente do fórum, tirando suas dúvidas e fazendo essa atividade que vai dar um norte aí para a gente começar a fazer o nosso projeto, né, o nosso pré-projeto, na verdade, de pesquisa, para que vocês entendam como é que se faz, né? E futuramente, quando vocês forem redigir os seus artigos, ou monografias, ou trabalhos de conclusão de estágio, vocês já partam, né, de um plano de ação. Nós estamos tratando esses projetos como um plano de ação para que vocês não percam tempo. Então, até o próximo encontro. Foi um prazer. Espero que tenham gostado.